Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 2 de setembro do ano da graça de 2020 e, pela graça do Pai, podemos mais uma vez desfrutar de alguns minutos de proximidade com a palavra e também de alguma proximidade entre nós, embora seja neste sistema e neste modelo de distanciamento. Tentando lidar com as inquietações do texto que temos considerado sobre a vida de Abraão. Um dos aspectos evidentes, e partilhava isso no domingo, em relação àquilo que foi a intervenção de Deus na vida de Abraão. Numa primeira fase percebemos que Abraão precisava de entender que o modelo dele, o tempo dele não servia e que ele precisava de se ajustar ao tempo de Deus para o cumprimento das promessas e da vontade do Pai, e não só o tempo, mas também na forma de tudo acontecer. E esse momento foi o momento em que Deus, falando com Abraão, claramente rejeita tudo o que aconteceu antes como cumprimento da vontade dele, e lhe reafirma que um filho irá nascer para cumprimento daquilo que Deus tinha determinado desde o início. E, portanto, esse é o momento em que Abraão percebe que, ok, não, não dá para insistir em fazer as coisas à minha maneira, e é o momento onde Abraão percebe que, de facto, Deus está a falar a sério quando diz que vai cumprir a sua promessa, e que a sua promessa inclui um filho, mesmo quando ele tem tanta idade, e Sara, para além de ser estéril, também já tem uma idade que não lhe permite essa realidade, esse facto, essa experiência de vida. Nesse momento, Abraão percebe que, para as coisas acontecerem de acordo com o plano de Deus, tudo passa para além das suas capacidades, dos seus recursos, e é aí que Deus age e que Abraão e Sara recebem a Isaac. Esse é o momento de eles perceberem graça. Esta graça manifesta-se na vida de Deus de muitas formas, e para uma família que lidou com o facto de não ter filhos, como Abraão e Sara lidaram, ter finalmente essa expressão, essa experiência. Podemos imaginar o que isso significou para eles, mas que ter também um aspecto, e o mais importante, que é o aspecto espiritual, que é o cumprimento das promessas de Deus e tudo aquilo que simbolizava e que Deus decidiu incluir no processo da aliança, esta aliança que tem como último objetivo abençoar a vida de um povo, de uma humanidade que precisa urgentemente de se restaurar e de se aproximar do seu Deus, do Deus Criador de todas as coisas. E eu partilhava com os irmãos, o autor do livro, Watchman Nee, escreve algo realmente muito interessante. Ele diz que fé sem graça não é nada, uma não existe sem a outra, e isto tem-me feito pensar em que aspecto é que nós eventualmente possamos ter falhado, ou estejamos a falhar na compreensão da graça. Fé parece-me que nos é mais fácil de entender as definições e a própria experiência, até porque fé, nós vemos muitas expressões de fé. Há muitas pessoas que têm fé sincera, verdadeira, mas nas pessoas erradas ou nas coisas erradas. A experiência da fé é algo que nos é mais fácil de experimentar e viver. A verdade é que há aqui uma relação direta entre fé e graça, inseparável, que precisamos de facto de considerar. E porque é que é tão importante Deus ter incluído isto na vida e na experiência de Abraão? Abraão já tinha tido uma experiência de fé, mas ele não tinha entendido graça. E ele precisava de entender graça. A graça
de receber algo de acordo com a vontade de Deus, para os propósitos de Deus, e para o qual ele não teria nenhuma intervenção, nem nenhuma determinação. É isso que é graça. E eu queria aqui realçar que graça é o que Deus inclui e faz acontecer para o cumprimento da sua vontade. Para o cumprimento da sua vontade, exclusivamente. É disso que estamos a falar. E é disso que Deus está a falar. De facto, percebermos graça é algo muito importante e temos já falado sobre isto muitas vezes, mas entre o falar e entendermos profundamente e seriamente a realidade do que é graça, às vezes vai alguma distância. Esta graça é determinante no nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós não entendermos verdadeiramente a graça de recebermos alguma coisa para o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, para a qual nós não fizemos nada e nós nem sequer merecemos o que nos acontece, enquanto isso não acontecer, a nossa relação com Deus, obviamente, vai estar sempre limitada e muito prejudicada. E por isso Deus fez isso também na vida de Abraão. Foi o momento de mortificar todas as condições humanas para algo acontecer, e tanto na vida de Abraão como na vida de Sara, para eles depois perceberem que aquilo que ia acontecer era, de facto, exclusivamente graça de Deus. Graça, de facto, é algo absolutamente essencial. Para nós hoje, sempre associamos, obviamente, graça ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão da graça do Pai. É interessante, amados, porque o Senhor Jesus não verbaliza nenhuma vez, não temos nenhum registro nos Evangelhos de Jesus a pronunciar a palavra graça. É muito interessante isso. No entanto, ninguém falou mais sobre graça. Ninguém manifestou mais o que é graça do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas das parábolas que o Senhor Jesus contou estão carregadas e essencialmente manifestam graça. Podíamos lembrar algumas, mas a parábola do filho pródigo é provavelmente uma de que melhor nos ensina o que é graça. No entanto, o Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus Cristo é essencial para nós percebermos graça. É o momento em que nós somos expostos, tal como Abraão foi, à manifestação sublime e suprema do que é graça. Paulo, depois, o apóstolo Paulo vem falar, obviamente, de graça. É ele que depois desenvolve e que nos dá mais informação sobre o que é graça. Encontramos nos escritos de Paulo. E eu creio, sinceramente, amados, que isso acontece também porque Paulo percebeu na sua vida, de uma forma extraordinária, o que era graça. Quando nós olhamos para a história de Paulo, para tudo o que aconteceu na vida de Paulo, percebemos que se houve alguém que experimentou graça, foi Paulo. Paulo experimentou a graça de Deus e não há dúvida que pela intervenção do Espírito Santo o Senhor o usou também para nos deixar muito clara a importância e a relação que existe entre fé e graça. E é esta relação, amados, que eu gostava muito de deixar hoje aqui, pelo menos à nossa consideração. Não é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos isso. A Bíblia diz-nos e percebemos desde o início a importância fundamental e essencial da fé para a nossa relação com Deus e para a nossa proximidade com Deus. Mas sem entendermos graça, sem entendermos que graça é a expressão, o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, sem que nós possamos fazer alguma coisa, sem que nós realmente possamos merecer alguma coisa. Enquanto não entendermos isso, a nossa relação com Deus está verdadeiramente e seriamente prejudicada. Até porque, cada vez que nós entendemos isso melhor, e o Senhor Deus vai nos revelando isso dia após dia, a nossa fé vai ficando fortalecida. E quando a nossa fé fica fortalecida, nós estamos preparados para outro nível, para um nível
diferente e superior da nossa relação com Deus, e vamos ver isso com a história de Abraão, e o próximo momento da vida de Abraão é de facto absolutamente esclarecedor em relação a isso. E portanto é muito importante compreendermos o que é graça. Nós percebemos graça, a presença da graça no que diz respeito à nossa experiência de salvação, o texto que nos é mais conhecido de Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela manifestação sublime de Deus na nossa vida em Jesus Cristo, cumprindo o seu propósito para a nossa salvação sem que nós mereçamos ou que nós possamos fazer algo. E, portanto, percebemos isso. Mas a graça do Pai se manifesta diariamente na nossa vida e nós precisamos de compreender isso. Compreender que a manifestação da graça do Pai tem a ver com o cumprimento da sua vontade e dos seus propósitos na nossa vida, para o cumprimento da missão que Deus nos tem dado, e que a compreensão desta intervenção de Deus na nossa vida é essencial para nós podermos continuar a crescer no nosso relacionamento com Ele. É percebermos que todos os dias recebemos expressões do amor de Deus, graciosos, para que possamos ser sal e luz, para que possamos cumprir a vontade de Deus neste tempo e neste lugar. O desafio que eu queria deixar para os irmãos hoje é podermos olhar para a nossa vida e percebermos o que é graça. De que forma é que... porque percebem, uma dádiva que vem à nossa vida pode ser graça ou pode não ser graça. Pode ser uma permissão de Deus. Deus permitiu Ismael, mas Ismael não era a expressão da graça. No entanto, Isaac foi graça. Um filho pode não ser graça, mas também pode ser graça. Quando é que algo que Deus dá à nossa vida é ou não graça? É quando aquilo que Deus traz à nossa vida e nós recebemos e nós reconhecemos é parte integrante do caminho que Deus tem para nós, para o cumprimento da sua vontade na nossa vida. E é aqui que é importante nós olharmos para a nossa vida e percebermos no nosso dia-a-dia o que é graça e não. Quando nós percebemos isso, obviamente o nosso relacionamento com Deus vai ser transformado. Nós vamos entender as coisas que chegam à nossa vida de uma forma diferente e obviamente, e como sempre, Deus é glorificado, porque isto vai sempre resultar na nossa vida como louvor, adoração, algo que, aliás, Abraão sempre mostrou em cada momento. Ele manifestava a sua adoração ao Pai cada vez que a intervenção de Deus se manifestava na sua vida. Entender e experimentar graça, amados, é absolutamente determinante para a nossa vida, para a nossa relação com Deus. Podemos ter a fé mais extraordinária deste mundo, se não entendemos a graça do Pai, ela, como diz o Watchman Nee, é absolutamente inútil. Fica o desafio, amados, para refletirmos sobre isso. Desafiava os irmãos a buscarem também na palavra, lendo e procurando também na palavra expressões disso e, acima de tudo, examinando os nossos corações e tentando procurar entender nos nossos corações e nas nossas vidas o que é graça e o que não é graça e como é que eu preciso de crescer neste relacionamento com Deus, entendendo e experimentando a graça de Deus. Amados, o tempo passou, peço desculpa pela extensão do tempo. Vamos terminar por aqui. Um forte abraço, um dia muito, muito abençoado, um dia em que eu espero que nós possamos viver, reconhecer e experimentar a maravilhosa graça de Deus nas nossas vidas. Um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.